E aí, povo, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão por aí? Isso é hora, né, gente? Isso é hora. Acabei de chegar em casa, acabei de chegar aqui e eu não podia deixar de fazer essa live com você que tá aí me acompanhando, você que tá aí fiel comigo. Né? Eu sei que tem muita gente que já tá dormindo também. Olha a Cassiane falando aí, até que fim. É, Cassiane, acabei de chegar em casa, né? Só guardei ali o carro e a gente já tá aqui já, tava ansiosa. Né? Eu também já estava aqui querendo estar junto com vocês. Como eu sei que nesse horário é um pouco mais reduzido, fala para mim como é que tá o áudio e o vídeo que a gente já vai começar logo o Atos 3. Na bucha logo. Começar logo de uma vez, né? E aí, como é que vocês estão? Fala para mim como é que vocês estão, como é que tá o áudio aí. Olha o Pedro falando, quanta saudade. Tu tá comigo agora, rapaz. Né? Ana Laura tá aí também. A galera tá entrando. Ainda tem uma galera aqui ainda, né? Tem gente que só dorme depois da meia-noite. Aqui em casa é de praxe. Só depois de meia-noite que a gente dorme. Não tem jeito. Não sei que hora que você dorme aí. Mas hoje a gente vai falar de Atos 3 e 4. Fala pra mim só como é que tá o vídeo aqui. A Dai também tá aí, né, meu bem? Você tá bem? Dai tá aí também com a gente. Fala pra mim como é que tá o áudio, o vídeo. O áudio tá bom, o vídeo tá um pouco ruim. Mais alguém tá aí com vídeo ruim? Me avisa aí que eu já melhoro aqui e a gente já inicia. Cara, o livro de Atos ele é fantástico. O livro de Atos ele é um dos livros que eu mais gosto, né? É o que mais se assemelha a nós, né? O livro de Atos. Pra mim tá tudo ótimo. Pra mim tá bom. Vê aí, Daiane, como é que tá o seu? Vê aí, amor, tá bem? Pra mim tá parecendo que tá normal, gente. Não sei se tá top. É. Pedro, talvez você saindo e voltando, eu acho que resolva, tá? Então não vou pausar aqui não, que senão vai ficar muito longo o vídeo e eu não quero me delongar aqui com vocês, né? Porque já é quase meia-noite. Pra mim tá bom, a Ana Laura também disse. Então vamos lá. Abre sua Bíblia aí comigo em Atos 3. Aqui a gente vai ter a cura de um coxo, né, em Jerusalém. Então João e Pedro estavam se dirigindo para o templo, para a oração, e ali estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, né, para pedir esmolas aos que estavam passando. Né? Quando ele viu Pedro e João que iam passando, que iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, com João, disse: Olhe para nós. Provavelmente aqui, o Pedro ele fez um comentário comigo hoje e faz muito sentido. Ó, a Lisandra tá indo também, né? Oi, Lisandra, tudo bem? O Pedro fez um comentário comigo hoje que faz muito sentido. E eu lembrei daquele povo que também cuidava de porcos, que aqueles demônios pediram para entrar na manada de porcos e foi para o precipício. Por que eu lembrei disso? Porque olha o que o texto está dizendo. Que esse homem ele era deixado todos os dias em frente à porta do templo, a porta chamada Formosa, né? E aí o que acontecia? Ele pedia esmola, ele pedia ali dinheiro, ele pedia um monte de coisa, né? Ali para quem estava passando, ele pedia. E agora ele está pedindo assim, ó. Ele não está nem olhando pro pessoal, ele só fica só pedindo, mendigando, né? E aqui o Pedro falou, se alguém colocava ele todos os dias de frente ao templo, é porque existia alguém que estava ganhando por trás dele, né? E eu também acredito que sim. Ah, estava esperando lá no Instagram. Ah, eu tô aqui no Instagram, ué, né? Tamo aí, vamos, ó, então já pipoca aqui, ó. Vamos dar o like, vamos curtir, vamos colocar aqui sua pergunta, se tiver alguma pergunta aí, pode falar que a gente vai respondendo, né? E aqui esse homem ele foi colocado no templo para mendigar, né? E agora ele está mendigando e agora está passando Pedro e João, uma grande oportunidade está passando na frente dele e agora ele pede esmola, né? E aí Pedro e João falam: olhe para nós.
ele olhou, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Por quê? Porque ele falou, olhe para nós. Então, naquele momento ali, alguma coisa dentro do coração dele surgiu como esperança de que esses homens, eles iriam dar alguma coisa, eu falo financeiramente, boa para ele, né? E agora ele estava olhando atentamente para eles, né? E aí Pedro, porém, ele disse, eu não possuo nem ouro e eu não possuo nem prata, mas o que eu tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e ande. Esse aqui é um dos primeiros milagres que é comentado na Bíblia que os apóstolos, que os discípulos fizeram depois de Cristo. Perceba que esse homem ele é coxo desde nascença, né? Então assim, ele nunca veio a andar. Ele desde pequeno ele é coxo, né? E os judeus eles não acreditavam nessa cura. Eles acreditavam na cura de quem era cego ou de quem via se tornou cego e eles acreditavam que ele voltaria a ver, né? Um coxo também. Ele andava, ficou coxo. Eles acreditavam que ali iria existir uma possibilidade de acontecer um milagre. Mas agora esse homem ele é coxo de nascença. De nascença. A Bíblia é bem clara ao deixar isso. E aí, Pedro falou para ele: olhe para nós. Não somente olhe para nós, mas receba o que eu tenho. Gente, isso aqui é muito forte, né? Forte mais, pastor. Eles estavam tão cheios do Espírito, exatamente, Cassiane. Eles estavam tão cheios do Espírito que ele falou: olhe para nós. O que nós temos, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, eu te dou. E aí ele faz o quê? Ele pega na mão daquele homem e ele levanta aquele homem. E ele ajudou aquele homem a se levantar. E imediatamente, olha só o que a Bíblia diz, no versículo 7. Imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram. Então os pés deles podiam ser assim abertos. E o que aconteceu? Imediatamente se firmaram. E aquele homem agora, ele deu um salto. Ele não andou. Olha só que interessante isso aqui, gente. Ele não andou. Aquele homem deu um salto, né? E ficou em pé. E começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido, né? Isso aqui está falando do povo. E todo o povo viu aquele homem andando e glorificando e louvando a Deus. E agora eles reconheceram, não somente viu aquele homem que pulou e começou a andar e glorificar a Deus, como eles reconheceram quem aquele homem era. É aquele cara que estava lá na porta pedindo esmola. E agora ele não precisa mais de ninguém que pega ele, coloca em frente à porta formosa, em frente ao templo, e quando finaliza o dia, ele pega aquele homem e leva ele para casa. Agora ele não depende mais de ninguém. Agora ele é independente. E uma coisa que me chamou a atenção também foi a fidelidade desse homem. Porque por muitas vezes, e a gente viu também na Bíblia, 10 homens que foram curados da sua lepra, né? Mas somente um voltou para agradecer. E esse homem, ele manteve do lado de Pedro e de João até o final, né? Porque diz que eles entraram agora no templo e agora ele estava ele estava junto dele no portiço, né? Chamado de Salomão. E aí Pedro ele se dirigiu aos israelitas e começou a pregar. E aí começou a pregar aos israelitas, dizendo: israelitas, porque vocês estão admirados com isto que vocês estão olhando e com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar, né? O que o povo começou a pensar? Esses caras, esses homens aí, eles têm poderes sobrenaturais. E aí eles começaram a olhar para eles. Eles começaram a olhar para Pedro e João. E aí Pedro pregando falou: gente, esse mistério não aconteceu, não foi por causa da gente não. A gente não tem esse poder para fazer, né? Aí ele começa: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus dos nossos pais, glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram. Agora começa a lapada. E agora ele começa, ó, só dar a martelada nesses caras, a qual vocês traíram, negaram diante de Pilatos, quando vocês estavam decididos, quando ele estava decidido a soltar
né? Pilatos, como a gente sabe, ele estava decidido a soltar Jesus, mas foi a própria multidão que mandou crucificar, né? E aí ele continua no versículo 14: vocês negaram o santo e o justo e pediram para que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram ele, a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé, olha só, pela fé no nome de Jesus, é que esse homem fortaleceu, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Né? Todo mundo conhecia esse homem porque ele era coxo e ele pedia esmola na frente da porta formosa, né? Que é a porta do templo. Né? E pela fé no nome de Jesus foi que esse homem ele foi levantado, ele foi curado. Já falei que eu amo Pedro? Não sei, acho que não. Eu também amo demais Pedro. E isso aqui, gente, ver as atitudes, as ações dos discípulos é surpreendente. Por quê? Porque Cristo, olha só o que Cristo fez com esses caras. Gente, a gente vai saber aqui que esses caras, eles não são os melhores, as melhores pessoas da época. Eles não são os mais estudados. Eles são pedras brutas. Esses homens aqui que Jesus escolheu são homens de... Ô, Jesus, arruma aí. Esses homens que Jesus escolheu... Cabelo grande, gente. Esses homens que Jesus escolheu são homens brutos, né? João, gente. João queria matar o povo porque o povo não estava aceitando que os samaritanos não aceitaram a pregação de Jesus, né? E João já queria tacar fogo, né? E agora João aqui está falando sobre o amor, né? Pedro mesmo cortou a orelha de Malco, né? E agora eles estão pregando sobre o amor, sobre a fé. Então são pedras brutas a qual Jesus pegou e agora ele transformou em pedras, em pedrinhas pequenas, né? Que nós somos chamados também de pedras, né? Construindo aí esse grande... Nós somos uma pedra nesse grande reino do Senhor, né? E nós podemos perceber aqui que Jesus, ele é um grande professor, um grande mestre, né? E eu li o livro do Augusto Cury que ele fala assim, que os professores, tem alguns professores que desistem dos seus alunos. E Cristo, ele é o único professor, ele é o único mestre que nunca vai desistir do seu aluno ou do seu discipulado, né? E aí, o que Jesus faz, ou o que esses homens fazem? Eles começam a pregar a respeito de fé. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer, né? Eu já cortei o cabelo, gente, é porque o cabelo ainda está grande. Jesus moldou o caráter de todos. Verdade, Cassiane. Jesus moldou o caráter desses discípulos, de todos os discípulos. Não foi só de um, foi de todos, né? E aí o 19 vem a palavra, que é a palavra do reino. Você quer entrar no reino dos céus, a porta do reino é essa palavra. 19. Portanto, arrependei-vos. Arrependa-se. Você quer entrar no reino dos céus? Então a porta para o reino, a porta estreita é o arrependimento. E se convertam para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Está falando também da volta de Jesus, né? E aí ele continua falando e agora ele fala dos profetas, né? E de todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Nós só estamos vivendo esses dias, o que Pedro está dizendo. Nós só estamos vivendo esses dias, por quê? Porque o que aconteceu já estava escrito desde lá de Samuel. E Samuel é venerado, né? Os judeus, eles amaram Samuel. Samuel foi amado igual Davi, né? Então agora ele está falando a respeito de Samuel, né? Que também anunciou esses dias.
Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência será abençoada todas as nações da terra. Então, tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de cada um abandone as suas maldades. Olha só a pregação de Pedro agora. Ele acaba de curar um coxo e ele entra no templo, entra no qual é o nome do treco aqui? Portício. Né? Ele entra no portício do templo e ele fica ali, né, com aquele homem que tinha acabado de ser curado, e ali ele está pregando, ele está falando a respeito de Jesus, daqueles que daquela multidão matou, né? Foi paga para gritar crucificam. E agora Pedro está dizendo aqui as grandes maravilhas do Senhor. E aí Pedro está falando, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender e se converter para que seja cancelado todos os seus pecados. E aí o que acontece? João e Pedro, eles foram levados, né, diante do Sinédrio. E aí, enquanto Pedro e João falavam, né, chegaram os sacerdotes, olha aí, os sacerdotes enchendo o saco de novo. O sacerdote parece aquelas hienas. Já viu quando um leão tá fraco na selva? Né, que aparece uma hiena, daqui a pouco aparece outra, e aí aquelas hienas começam a cercar aquele leão, e aí uma hiena vai lá e pega a perna do leão, outra hiena já vem por trás, e ali elas conseguem matar o leão. E esses sacerdotes aqui parecem hiena. Toda hora, onde tem um leão, os sacerdotes estão ali, enchendo o saco. Né? Mas também, para eles é que ouvir umas verdades. Né? Quando você conhece Jesus, é impossível não ser transformado. Verdade, Cassiano? Quando a gente conhece a Cristo, é impossível a gente permanecer do mesmo estado. Né? Lembrei do filme do Rei Leão. É desse jeito. Vocês lembram daquela parte do Rei Leão que o Simba tá lá cercado pelas hienas e tudo, né? E aí naquela hora ali aparece aparece o pai dele, né? E salva ele, tudo. É desse jeito. Deus é desse jeito. E Deus vai mostrar aqui para os apóstolos, para os discípulos, que ele não estava só com Jesus, livrando a Jesus. A partir de agora, porque essa é a primeira prisão dos apóstolos. E a partir de agora vai ter prisão, vai ter naufrágio, vai ter morte, vai ter martírio, vai ter perseguição. É igual eu falei para vocês, o cenário aqui já mudou. Aqui a gente já está em outro cenário. Né? E agora Deus ele vai proteger os seus filhos agora. Deus ele vai proteger os seus filhos. Né? Agora eles vão ser levados ao Sinédrio, né? Porque ali chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João. Então, se alguém te perguntar assim, qual foi o primeiro discípulo que foi preso? Quais foram os primeiros discípulos que foram presos? Pedro e João. E os recolheram ao cárcere até o dia seguinte. Eles ficaram ali um dia inteiro presos. Tá bem? Tá bem? Deixa eu respirar. E aí, no dia seguinte, as autoridades foram lá, né, os anciões, os escribas, aqueles que mandaram ele para lá, junto com o sumo sacerdote, né, Anás, com Caifás, com João, Alexandre e todos os que eram da linha do sumo sacerdote. Então, todos os sacerdotes foram para lá. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder? Gente, olha só. Como eles são chatos. As mesmas coisas que eles perguntaram para Jesus. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Porque o cara estava lá. O coxo da Porta Formosa, estava lá. Não foi preso, mas ele estava lá. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha, isso aqui é magnífico. Eu até marquei na minha Bíblia aqui, ó. Até fiz um círculo aqui, ó. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele abre a boca e diz, autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício
feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Então eles não temeram a homens, né? Eles com ousadia, Pedro ali com ousadia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, agora ele está pregando e ele está anunciando as obras de Jesus. Gente, perceba que se a gente voltar um capítulo 2, né? Que a gente já está no 4, se a gente voltar no capítulo 2 de Atos, antes do Pentecoste, a gente vai ver que esses discípulos aqui, Pedro, Tiago, João, Mateus, Judas, não Iscariotes, né? Tiago, a galera toda, né? Bartolomeu, eles estavam dentro de uma casa morrendo de medo. Eles estavam morrendo de medo aonde eles estavam, né? Dos judeus entrarem ali e matarem ele também, porque Cristo ressuscitou. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, a partir desse momento, o Espírito Santo começa a usar eles com autoridade e com poder. Então, agora Pedro, que antes estava com medo, há um tempo atrás, já tinha pregado, tinha alcançado 3.000 almas. Nós sabemos que a igreja começou com quantas pessoas? 120. De 120, mais 3.000. E agora Pedro está dentro do Sinédrio, está dentro dentro de onde está o sumo sacerdote, os anciãos, as autoridades políticas daquela época, e agora Pedro cheio do Espírito Santo. Ele não está mais com medo. Olha que interessante. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te dá essa autoridade. O Espírito Santo, ele te dá autoridade para que você faça coisas que a sua capacidade, ela não tem, que você não tem o poder e a capacidade de fazer, né? E agora, Pedro, ousadamente, cheio do Espírito Santo, ele estava anunciando agora a respeito de Jesus e como que aquele homem foi curado, né? Porque eles perguntaram como que ele foi curado e qual foi o poder que vocês usaram. E agora Pedro está aqui falando. Foi pelo poder do nome de Jesus. E aí ele continua. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. Né? Tá perguntando aqui se... ele está falando aqui. Essa é a pedra angular que vocês rejeitaram. E agora essa pedra, a pedra que vocês rejeitaram, agora ela se tornou a pedra angular. O que é a pedra angular? Pedra angular é a que dá a base. É a que dá a base sólida para que toda a estrutura de uma casa ela seja construída. Né? Um prédio ele tem colunas. Né? E essa coluna ela se torna angular. Então Jesus ele é a pedra angular das nossas vidas. Você é católico? Não, eu sou filho de Deus. Eu sou mais semelhança do Senhor. Sou filho dele. E você? É o quê? Nós somos filhos amados. Achou a resposta da pergunta? Não. Nem pesquisei, Cassiano. Vou ser sincero, tá? Mas eu lembrei hoje, né? Dessa pergunta que você falou. Mas eu acho que ficou a resposta aí. Por que a gente não comemora. É mais por doutrina mesmo, tá? Acho que é mais por isso. Tanto que é uma doutrina que vem dos católicos, né? Os católicos romanos, eles têm essa doutrina, tá bom? E os evangélicos não. E aí, ao verem a ousadia de Pedro, e aí ele continua, né? No versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? E aí, o que Pedro está falando aqui é que a salvação só vem pelo nome. Esse nome é Jesus, né? A qual ele foi rejeitado pelo povo, mas agora, por ele ser rejeitado, ele se tornou também a pedra principal, a pedra angular.
CVA, Católico Apostólico Romano. Mano, seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Tá? Seja muito bem-vindo aí. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa pra gente debater aí, conversar, nós estamos abertos, tá bom? Eu tô aqui em Atos 4, tá? No capítulo 14 já. E vendo que o homem, versículo 13, tá bom? Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, eu recebi algumas perguntas perguntando se esses discípulos aqui eles eram analfabetos, se eles não sabiam ler por conta do que eles falaram aqui, né? Que esses homens eles eram iletrados e incultos. Pedro e João não eram homens analfabetos, tá bom? Todos somos filhos de Deus, ainda que muitos o rejeitem. Infelizmente, né, CVA? Sim, Deus o abençoe. Deus abençoe também, mano. Eu não sei quem é que tá falando aí, mas se puder colocar o nome aí, pra gente falar certinho, tá? Mas isso é verdade. Infelizmente, nem todos aceitam nessa paternidade de Cristo, de Deus aí, né? E o nosso objetivo aqui é também trazer isso, esse esclarecimento aí que todos nós somos filhos de Deus, porém as pessoas elas precisam crer, precisam aceitar, né? Todos nós somos criaturas, mas para se tornar filhos você precisa crer, é diferente, né? Então, infelizmente, isso aí acontece muito, né, nos nossos dias. As pessoas rejeitam esse amor de Deus, né? E aí eles não são homens analfabetos, tá bom, gente? Isso aqui que eles estão falando é homens iletrados, que são homens que não leem, não sabem a doutrina na profundidade que eles conheciam, entendeu? Por causa da ousadia que eles estavam falando. Porque do jeito que eles estavam falando aqui, era como se eles já conhecessem as escrituras assim de uma forma perfeita, né? E pelo poder do Espírito Santo que habitou ali em Pedro agora, que ele foi cheio do Espírito, só tinha como ser o Espírito Santo, né, para revelar tudo isso a Pedro, né? Porque eles eram homens iletrados e incultos, tá bom? E aí o que acontece? Tem muita gente que pega esses versículos aqui e fala, mas Pedro era um analfabeto, João era um analfabeto. Gente, a gente não pode ser ignorante nesse texto aqui, tá? A gente não pode trazer a ignorância. Por quê? Como que João é analfabeto se ele escreve o livro de João, ele escreve o livro de primeira carta de João, segunda e terceira carta, e o livro de Apocalipse? Como? Não tem como, né? E eles conheciam sim a escritura, né? Eles tinham ali pergaminho, eles tinham ali a Torá para eles ler. Então, e Pedro também, né? Pedro ele escreve 1 Pedro, 2 Pedro, e ali Pedro ele não é analfabeto, tá bom? Aqui tá falando homens iletrados, é porque eles ainda não tinham aquele conhecimento, eles não tinham um mentor igual eles tinham, tá bom? Algumas igrejas evangélicas não seguem o calendário, porém a igreja católica tem todo um preparo sobre ano litúrgico. É por isso que a igreja evangélica não tem essa reforma litúrgica. Beleza, Pedro, é isso aí, gente. É desse jeito aí, é igual eu falei para você, Cassiano. O calendário, os católicos eles seguem muito bem o calendário deles, né? Tem católico apostólico romano, igual o nosso amigo aí, o CVA, né? Tem católico ortodoxo, hoje existe mais uma linha de católicos, né? Então, mas eles seguem sim, assim, à risca aquilo que a igreja declara, né? O calendário deles declara. Igual o Pedro falou aí, o ano litúrgico. Tá bom? E aí, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, aí, o que eu falei para você? Esse homem ele era fiel, porque ele estava com eles o tempo todo. Aquele homem estava com eles. Nada tinham a dizer. Em contrário, e mandando sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com este homem? Agora, não é só mais Jesus que está dando trabalho para o sinédrio. Agora esses caras, eles não têm a noção. Gente, o que vocês têm que entender aqui é que esses caras agora,
eles não têm a noção de quem ou com quem que eles mexeram. Porque antes eles só perseguiam Jesus. E Jesus estava ali, protegendo seus discípulos. Jesus, o noivo. É igual Jesus falou, enquanto o noivo está, não é necessário que os seus discípulos jejuem. Mas a partir que o noivo for, os seus discípulos vão ter que jejuar. Então Jesus estava protegendo eles ali. Agora, não tem mais essa proteção. Né? Agora que vai proteger eles é o próprio Espírito Santo e é o próprio Deus. Né? E Jesus também. Mas eu estou falando assim, na questão que eles só iam em cima de Jesus. Eles não atacavam seus discípulos. E agora a religião, os saduceus, os fariseus, todo o sinédrio está olhando um para o outro e perguntando: o que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Olha aqui. A religião está se dobrando aos feitos de Jesus. A religião sabia que esse milagre, porque que nem eu falei para você, isso aqui, gente, era um milagre de um coxo de nascença. Isso nunca aconteceu, é algo inédito, né? E agora eles não têm mais Jesus só para se preocupar. Agora eles têm 120 pessoas que tinham acabado de receber o Espírito Santo e agora eles têm mais 3.000 homens que tinham acabado de receber também do Espírito Santo e agora começaram a pregar ousadamente. Então aqui já era. Eles estão enrolados. A religião aqui começou a se enrolar inteira, né? E aí eles tramando entre si, eles discutiram e vieram a uma grande ocasião, vieram a uma solução do problema, né? Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los. Olha o que eles queriam. Gente, olha o que a igreja ela sofre desde o início. A igreja sempre sofre com ameaças. E aí o que eles falam? Vamos ameaçá-los para que não falem mais neste nome, a quem quer que seja. Então eles falaram que agora a gente vai ameaçar eles. Porque se a gente ameaçar, eles vão ficar com medo e eles vão retroceder. Então a gente vai falar para eles, vocês estão liberados. Vocês podem ir, mas a partir de agora vocês não podem falar no nome de Jesus. Olha o que eles tentaram. Eles tentaram intimidar. E eles não estavam intimidando só Pedro e João. Eles estavam intimidando a igreja de Cristo. E nós, cristãos, nós somos perseguidos. Né? Eu estou falando todo tipo de cristão, católico, evangélico, todo mundo que fala assim, eu sou cristão, vai ser perseguido. Vai ser perseguido, de alguma forma vai ser perseguido. E aí, chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Mas aí Pedro e João, eles se levantam e respondem: os senhores mesmos que julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores ou a Deus. É melhor se obedecer a Deus ou se obedecer aos homens? O que você prefere? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Esses homens estavam falando isso aqui agora. É justo. O que eles estão perguntando é justo. É justo a gente obedecer a homens e desobedecer a Deus? Não é justo. E aí eles falaram, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Gente, Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Olha só o que esses homens estão agora falando. Né? O que esses homens estão falando agora? Nós não podemos, de maneira alguma, deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. E, infelizmente, hoje em dia, muitos de nós cristãos, nós ouvimos de Cristo, falamos de Cristo, sentimos a Cristo, andamos com Ele, adoramos a Cristo, mas nós não falamos daquilo que nós sentimos. Nós não temos a capacidade de falar daquilo que nós ouvimos. Nós não temos a capacidade de falar daquilo que nós sentimos, de quem realmente Jesus representa em nossa vida. E agora esses homens aqui, de uma forma ousada, literalmente ousada, eles não cederam a ameaças.
E aí, depois de serem ameaçados, mais ainda, eles ameaçaram, né? Eles ameaçaram e soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Olha só. Ai, ai. Olha só, eles não tinham. Olha que interessante isso. Eles não tinham com que fazer algum dano com aqueles discípulos. Por causa de quem? Por causa do povo. Gente, marca aí, escreve povo aí. Por causa do povo. O mesmo povo que eles compraram para dizer crucificam é o mesmo povo que está aqui agora. Que eles não podem fazer nada com os discípulos, porque os discípulos estão falando de Jesus e agora eles não podem fazer nada com os discípulos por causa do povo, que o povo estava crendo em Jesus. Ai, eu odeio religião. Ah, a religião te aprisiona demais. Como a religião aprisiona homens? Porque agora, olha o que a religião agora tá. Tá na mão do povo. A religião que prendeu o povo agora é a religião que está na mão dele. Então, ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais ou menos mais de 40 anos, na verdade. Tá? Esse homem aqui, ele tinha mais de 40 anos. Por isso que esses homens, eles acreditaram que esse sinal era um sinal divino, era um sinal de Deus. Porque já era um homem formado, já tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos na Porta Formosa, mais de 40 anos no templo pedindo esmola, mais de 40 anos. Então esses homens sabiam que não existiria cura para aquele cara, para aquele homem, né? Mas agora os seus discípulos, Pedro e João, fazem esse grande sinal. E aí o que acontece? A igreja ela entra em oração. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os seus irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: gente, isso aqui é muito poderoso. Olha que oração poderosa. Tu, soberano Senhor, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nela há. Disseste por meio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E porque, de fato, nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para que fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Olha só o que a igreja está começando a orar. Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Olha a oração, gente, olha a oração dos discípulos. Olha essa oração dos discípulos. Aqui eles não estão pedindo casa, aqui eles não estão pedindo casamento, aqui eles não estão pedindo carro, aqui eles não estão pedindo nada. Eu estou falando nada físico, da terra. Não estão pedindo. A única coisa que eles estão pedindo é que eles falem a palavra do Senhor com ousadia. Sabe o que falta na nossa língua, na nossa boca? A gente começar a orar? Orar igual esses caras estão orando aqui, ó. É orar igual eles estão orando aqui, Senhor. E eles reconheceram a majestade do Senhor. Tu que criaste os céus e a terra. Tu que fizeste todo o firmamento dos céus. E aí tu falaste pela boca do profeta Davi, né? E aí eles estão exaltando ao Senhor. E agora, por último, eles fazem um pedido. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Não olhe para nós, não olhe para as ameaças. E por causa das ameaças deles, é que nós queremos agora, a partir de agora, nós queremos falar a tua palavra com ainda mais ousadia. Olha que... Gente, isso aqui é poderoso demais. Sabe? Isso aqui é poderoso demais. Isso aqui não é qualquer ameaçinha, não. Isso aqui não é a ameaçinha do seu irmão, não, que fala, eu vou te bater. Né? Isso aqui não é a ameaçinha do seu pai, não, que fala pra você, eu vou te bater se você não parar. Isso aqui é ameaça de morte. Eles estavam realmente ameaçados a serem apedrejados, a serem levados para o sinédrio. E se preciso passar pela cruz, passaria também. E aí o que acontece? Hoje, nos nossos dias, a gente não quer viver ameaça. Hoje os crentes, os cristãos, não querem viver ameaça. Ah, não.
Estão perseguindo a igreja, estão... Gente, a gente vai passar por tudo isso. Mas olha só a oração desses caras. Que os teus servos anunciem a tua palavra com toda ousadia. A minha oração aqui é que essa palavra, essa mensagem que eu estou falando com vocês aqui, que eu estou falando com você, é que ela seja espalhada pelo esse Instagram aí até os confins da terra. Sabe, que essa palavra que nós estamos compartilhando aqui, que ela chegue, não porque eu estou falando, mas não só a minha palavra, mas de alguém que está falando de Deus agora, de alguém que tá explanando as escrituras, de alguém que está pregando, de alguém que está cantando, que essa palavra ela seja anunciada por todo o mundo. E essa ferramenta aqui, a internet, o Instagram, o YouTube, é uma ótima ferramenta para que isso vá mais longe. Né? E a minha oração é que a cada dia que nós venhamos a cada dia falar com mais ousadia ainda mais sobre o Espírito Santo e que as pessoas venham conhecer quem é o Espírito Santo de verdade e que as pessoas elas não venham só conhecer, mas que o Espírito Santo more dentro delas, que haja uma transformação de vida, assim como a Cassiane falou, quem tem um encontro com Jesus, gente, é transformada, a vida é transformada e tem muita gente que está passando aí um perrengue, precisando de ajuda. E sabe que somente com Deus que eles vão conseguir. E aí, enquanto estendeste a tua mão para fazer curas e sinais e prodígios por meio do nome do teu santo Jesus Cristo, tendo eles orado, olha só, o que eles pediram mais também? Eles pediram para que, quando eles estendessem as mãos, que haja curas, sinais, prodígios, por meio do nome de Jesus Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado. E aí, tendo eles orado, olha só o que aconteceu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Gente, tremeu. Terremoto. E esse é terremoto. Esse é o código do livro de hoje. Tá? Você que está aí anotando os códigos, esse é o código de hoje. Um terremoto, aconteceu um terremoto onde eles estavam reunidos. E novamente todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então aqui está o propósito de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. A pessoa ela é cheia do Espírito Santo não é só para ficar rodando, não é só para ficar pulando, não é só para ficar cantando, não é só para correr, não é só para rolar. Não, a pessoa que ela fica cheia do Espírito Santo, ela tem uma missão. A missão dela é anunciar a palavra de Deus. E aí a gente vai ver a respeito da comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Olha só, e da multidão dos que creram, era um só, o coração e a alma, um só em um propósito. Estava todos reunidos em um propósito, gente. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E tudo, porém, eles tinham em comum. Versículo 33 de Atos 4. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, gente, o que acontecia? Se essa caneta aqui era minha e eu estava reunido com os discípulos, ela já não era mais minha. Porque ela era de alguém agora. Não é mais só de uma pessoa. É dele e de outra pessoa. Porque eles não retiam aquilo que era deles. Se isso aqui fosse meu, na época, esse barbante aqui fosse para ajudar alguém, é nós. É nós. O coração deles era um só. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Então nós temos que viver dessa forma. O que é meu é seu e o que é seu é meu. E aí nós ficamos ainda mais unidos nessa grande obra do Espírito Santo. E olha só, com grande poder, eles anunciavam as obras do Senhor, dava testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendiam
e traziam os valores correspondentes. Gente, eles vendiam, eles davam tudo. Eles davam tudo. Eles davam tudo. Tudo que eu tenho é de vocês. Eu não quero saber se tem alguém necessitado agora que a necessidade dessa pessoa seja suprida. E os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então eles perguntavam ali, você está precisando do quê? Ah, estou precisando de um arroz. Então toma o arroz. Você está precisando do quê? Do feijão. Então toma feijão. Você está precisando, estou precisando de um agasalho. Então toma agasalho. Então conforme a necessidade de cada um que ia aparecendo, eles iam distribuindo. Né? E agora a gente vê a oferta de Barnabé. Né? Que eu coloquei até aqui, Barnabé, o filho do Espírito Santo. Como a gente sabe, Bar quer dizer filho e Nabé, ele quer dizer Espírito Santo. Mas o nome de Barnabé não era Barnabé. A gente vai ler agora, no 36. Então, José era o nome de Barnabé antes. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E olha só o que ele é aqui, ó. Ele é um levita natural de Chipre. E a gente sabe, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Os levitas, eles não tinham herança. Então foi repartida a herança com as 11 tribos e meia, né? Porque os levitas ficaram de fora. Porque a herança dos levitas, a herança deles era o Senhor. Então eles não tinham herança, eles não tinham casas, né? Eles não tinham um lugar para eles. Né? A gente vê aí que Judá ele recebeu herança, recebeu uma parte de uma terra, né? E as outras tribos também. Mas os levitas, né? Eles não receberam, da tribo de Levi, eles não receberam. E aí o que aconteceu? A gente vê aqui um levita que ele tinha uma herança. Ele possuía um campo. E olha só o que ele fez no 37. Olha só o que ele fez. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. Sabe o que eu entendo aqui? Esse campo que ele tinha, ele não podia ter. Porque ele era levita. Ele era da tribo de Levi. Né? Porque a partir de agora, depois dos apóstolos que as tribos elas meio que são escassas, né? São retidas, porque agora são os apóstolos, o ministério dos apóstolos. Então aqui, ainda nessa época aqui, os levitas, ainda a herança deles era o Senhor. E o que aconteceu? José, Barnabé, ele tinha um campo, e ele não podia ter esse campo. Mas o que aconteceu quando ele viu as obras do Senhor através da vida dos apóstolos? Ele reconheceu que aquilo que ele tinha não era dele. E o que ele foi lá? Ele foi lá, vendeu. E ele vendeu e pegou todo o dinheiro e deu para os seus apóstolos, deu para os discípulos. Para quê? Para repartir entre eles. E aí o que aconteceu? A gente vai continuar a história a partir de amanhã, a história de Barnabé, né? Ele foi conhecido aí como filho do Espírito Santo. Por que filho do Espírito Santo? Porque ele tinha característica do Espírito Santo. Por isso que ele foi reconhecido como filho do Espírito Santo. Como a gente sabe aqui, ó, Bar quer dizer filho, e o restante da palavra quer dizer o quê? O nome do pai dele. E Nabé, em hebraico, ele quer dizer consolação. Então ele era filho da consolação, filho do Consolador. Né? O cara ele era tão parecido com Cristo, porque imagina que nós. Eu agora acabei de lembrar da minha época de escola, literalmente. Porque na época da nossa escola, a gente sempre tenta colocar apelido nas pessoas, né? A gente sempre tenta colocar apelidos nelas com os adjetivos corporais da pessoa, né? Eu mesmo tinha um apelido de narigão. Não sei porquê, mas meu apelido era narigudo. Então a gente sempre coloca apelidos carinhosos, né? Nas pessoas. Ô narigão, ô cabeção,
ô gordinho, ô chupetinha, né? Aí vai vários apelidos. E agora os discípulos olham para Barnabé e eles tentam, ó, o Pedro morrendo de rir aí. Oi, Bia, tudo bem, prima? Tudo bem, graças a Deus, boa noite. Dá um beijo no Tio Cris aí, né? Aniversário dele, agora já é mais de meia-noite, não é aniversário mais não, já acabou, mas é um beijo, é um beijo no coração do meu tio aí que tá completando aniversário hoje. Meus parabéns pra ele. Depois você dá um beijo nele aí por mim, tá, Bia? É, eu não gosto do meu não, a Cassiane falando. Gente, todo mundo tem um apelido que não gosta, não tem jeito. Né? E agora eu imagino esses discípulos olhando para José, que antes era José, né? Para Barnabé. Aí, por que será, hein? Eu não sei por que colocaram o meu apelido de narigudo. Nazireu. Oh, meu Deus. Deixa ele falar. É, então agora esses discípulos estão olhando para José e olhando para ele, falando, rapaz, ele tem a característica de alguém que eu conheço. Porque para você colocar o apelido em alguém, você tem que ficar observando ela, né? Você tem que observar bem os detalhes. Quando a pessoa tem uma orelha grande, você olha bem para a orelha, você pega a orelha, você mede, você fala, rapaz, essa orelha é maior do que a outra ali. Aí você começa a comparar e tudo. E agora os discípulos estão olhando para Barnabé e eles estão lembrando, rapaz, esse cara lembra de alguém. Será que ele lembra Pedro? Não, Pedro não. Não, o Pedro é muito assim. Não, esse José aí parece com alguém, moço. Será que ele lembra quem? Judas? Não, Judas não. Judas era traidor, não lembra Judas não, esse cara aí é bom. Será que ele lembra quem? E aí eles olham, observam, analisam José, ficam olhando para José. E aí eles olham assim e falam, rapaz, é mesmo, ó. Ele se parece com o Espírito Santo. Rapaz, e não é que é mesmo? Porque, olha aqui, eu vou abrir minha Bíblia de novo, gente. Eu tenho que ler isso aqui para vocês. Se você não ficou pensando nisso o dia todo, eu fiquei pensando. E eu gosto de pensar nessas coisas, eu fico viajando. Né? E eu fico viajando aqui, ó. Porque olha só o detalhe aqui, ó. Eu já estou fazendo. Só isso aqui eu já finalizo. Atos 4, versículo 36. Estavam, então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé. Então, foram os apóstolos que colocou o nome de José de Barnabé. Então eles olharam bem e falaram, rapaz, esse homem aí, ele parece com o Espírito Santo. Ele parece demais com o Espírito Santo. E nós vamos ver lá na frente que esse homem ele tem a característica realmente do Espírito Santo. Né? Então agora, o apelido carinhoso que ele recebe é Barnabé, o filho da consolação, o filho do Consolador. Né? Imagina, o que as pessoas devem falar de nós hoje? Será que elas olham pra gente e falam assim, rapaz, esse cara aí, sei não, viu? Ele tá parecendo com alguém, deixa eu ver aqui com que ele parece. Deixa eu analisar aqui a característica dele. Ah, não, ele mente demais. Ah, se ele mente demais, ele parece com o pai dele. Quem é o pai da mentira? O diabo. Não, esse aí é filho do capeta, moço. Você é filho do diabo. Mentiroso, safado, salafrário. Não é? Não acontece hoje nos nossos dias? Eu ia ficar feliz em ser comparado com o Espírito Santo. Ah, com certeza. Aliás, acredito que esse é o apelido que todo mundo tinha que ter. Barnabé. Intrigante, né, pastor? Exatamente, gente. Né? Então as pessoas elas têm que olhar pra gente e falar assim, rapaz, deixa eu ver aqui quem você parece. Não, você é usurpador, moço. Você é enganador. Você é Jacó. O Pedro vai lembrar aí do que eu falei pra ele. Você é Jacó, moço. Não, esse cara aí é Jacó, é mentiroso, é enganador. Esse cara aí não quer nem papo. Aí outras pessoas podem olhar pra você e falar assim, nossa, cara, mas esse rapaz, essa moça aí, é diferente. Deixa eu olhar direito aqui, porque parece com alguém que eu conheço, ou que eu já ouvi falar, alguma coisa assim. Deixa eu olhar direitinho aqui. Deixa eu ver. Ah, rapaz, olha, ele parece, sabe com quem? Com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele consola as pessoas. Quando ele vê alguém triste, ele vai lá, ele dá um abraço. Ele não deixa a pessoa sozinha. Quando alguém está passando por alguma necessidade,
Quando alguém precisa de um abraço, de uma ligação, de uma mensagem amiga, essa pessoa está sempre pronta para atender. Olha, rapaz, ele parece com o Espírito Santo mesmo. Ah, então vamos colocar o apelido dele de Barnabé. Que seu nome nessa noite, que seu apelido seja esse. Que você queira ser conhecido pelas pessoas por esse apelido, por esse nome, Barnabé. Porque Barnabé significa filho do Consolador, filho do Espírito Santo, né? E assim eu termino por aqui. E amanhã a gente vai começar a ver como... Deixa eu ver se amanhã a gente já começa. Não, a gente vai falar um pouco de Estevão. Gente, eu amo. Gente. Aí, ó. Prazer, Barnabé. Hashtag. Gostei dessa hashtag. Hashtag. Prazer. Prazer. Barnabé. Gostei dessa hashtag. E eu vou mudar também. Não vai ser terremoto mais, não. O código do livro vai ser Barnabé. Barnabé. Tá bom? Eu vou mandar lá no... Ó, escreveu Barrabás aqui. Barrabás. Tá repreendido. Barnabé. Tá? Esse é o código do livro de hoje. Tá bom? Eu vou mandar lá nos grupos. Barnabé é o código do livro, né? Então, que você seja conhecido por todos. Que você queira ser conhecido. Não como filho do capeta, não como um crente miserável, um crente espraguejeiro, né? Mas que você queira ser conhecido como esses discípulos, esses apóstolos chamaram, né? José. Agora ele não era mais José, agora ele é Barnabé. Então eu, como meu nome é José Carlos, tem muita gente que nem sabe que meu nome é José Carlos. Então eu, como um José, eu me considero um Barnabé. Ai, gente, é o sono. 00:30. É o sono, certeza. Uma piada ruim dessa. Mas eu sou Barnabé, tá bom? O Josué tá dormindo, tá bom? E é o que a gente vai fazer agora. Então, que você medite nisso, né? Que você medite nisso. Ah, é sério, Cassiano. Meu nome não é Júnior, não. Meu nome é José Carlos. É sério. Né? Muita gente não sabia disso, mas meu nome é o nome do meu pai, uai, José Carlos. Beleza? Ela nunca mais vai me ver como Júnior, vai ver como José agora. Não veja mais como José, não, moço. Me veja como Barnabé. Olha o print aí, ó. Então agora de José para Barnabé. Uai, por que o Júnior? Júnior é porque é o nome do meu pai, José Carlos de Almeida, e eu sou o Júnior, José Carlos de Almeida Júnior. Tá bom? Algumas pessoas não sabiam, já dei oi pro print, se não tirou print, volta lá e pega. Minha mãe descobriu o nome do Júnior quando eu casei. É verdade. Ela descobriu, minha sogra descobriu meu nome quando eu casei com o Daiane. Ela nem sabia. Ixi, a maioria um monte de gente não sabe. Só me conhece pelo Júnior Almeida, né? Aí, eu tô mostrando minha identidade, né? Minha identidade de José agora para Barnabé, tá bom? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima noite. Até amanhã. Amanhã a live vai ser às 8, tá bom? Amanhã vai ser mais cedo. Beleza? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.